Cordeiro que deu o seu único filho, o único filho, amado, por amor a mim e a você. Como vocês viram naquela notícia, quem pensou que era uma notícia de jornal aqui no início do culto? Quem se espantou aí? Então, aquilo ali é uma notícia, amado, que numa sexta-feira alguns receberam, que mataram o Salvador. Mas no domingo receberam uma notícia: ele vive. O véu se rasgou e ele pode viver dentro de mim, de você. Sabe por quê, amado? Quando o véu se rasgou, a Bíblia diz que eu e você passamos a ser templo do Espírito Santo. Passamos a ser templo. Mas para ser templo do Espírito Santo, temos que manter a limpeza em dias. Porque, amado, ele não morreu à toa. Ele não morreu à toa, amado. Se ele andar por essa igreja, amado, ele vai sondar os corações dos adoradores de Espírito e em verdade. Ele vai encontrar um aqui no altar e vai encontrar um ali na nave da igreja. Cadê esse um que vai encontrar adorador aí? Cadê o adorador que ele vai encontrar? Ei, amado, adore de Espírito e em verdade. Se alegre. Se alegre, hoje é dia de alegria, amado. Hoje muitos escolheram, amado, se alegrar em bares, se prostituindo, tomando todas. Ontem foi representação no silêncio. Mas o povo, amado, eles se despertaram aos desejos da carne. As pessoas não estão mais se policiando, não estão mais se guardando na Semana Santa, amado. Na Semana Santa, amado, só existe um dia de feriado, que é na sexta-feira. O carnaval é uma semana fechada. O amor está se esfriando. Mas graças a Deus que tem crentes fervorosos ainda no mundo. Que por conta desses crentes fervorosos, eu me recordo do que Abraão orou: Senhor, se tiver apenas 5 lá em Sodoma que te adorem em espírito e verdade, mesmo assim o Senhor destruirá. E Deus respondeu: não, Abraão, não destruirei. Ei, amado, a tua família ainda tem jeito. Sabe por quê? Porque tu continua de pé. Ei, amado, teus parentes têm jeito porque tu continua de pé. Se todos nós desistimos, amado, o mundo se acaba. Ele não morreu à toa. Ele morreu para que eu e você olhássemos para essa cruz vazia dizendo: ele venceu por mim, então eu tenho que continuar por ele. Ele venceu, ele se permitiu. Ei, amado, dizem que ele crucificaram Jesus. Não, ele se permitiu. Ele se doou como sacrifício. Ele não foi capturado, ele se entregou. Ele se entregou, amado. Como diz essa canção que foi cantada: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, foi ressuscitar de viver. Aí, amado, sabe onde é que eles vivem? Quando todo mundo for embora, amado, a igreja vai estar vazia. Sabe onde é que Jesus vai se encontrar? Aonde você está, porque você é templo. Quem é grato ao que Deus ele fez por ti? Ele merece uma salva de palmas por mim e por você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A tua morte não foi em vão na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Jesus venceu e hoje vive. Hoje é domingo de Páscoa. Como eu falei, Páscoa representa no hebraico passagem. Passagem. Sábado da aleluia representa um silêncio. Mas eu quero falar de hoje. Passagem de quê, pastor? Da morte para a vida. Há quem prega que a Páscoa representa o coelhinho. Mas não.
A Páscoa representa o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, amado, que ele foi lá até o fim. Olha para quem está do teu lado e fala assim: foi por você. Pode passar. Aquele vídeo que você viu, eu vou estar falando para vocês aqui. Jardim do Getsêmani, quebra da maldição, da desobediência e da rebeldia. Toda desobediência e toda rebeldia será quebrado em sua vida. Amém? Então lá em Lucas 22, 42, fica de pé em reverência a palavra do Eterno. Abre aí João 3,16 aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Deus amado Pai, leva a tua mão para o alto. Senhor Deus amado Pai, vem com o teu poder nesse lugar, meu Deus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha com o teu poder, que não seja eu aqui no teu altar, mas seja teu Espírito me usando poderosamente, não como o Senhor me usou em algum outro culto, ou em casa, ou em outro lugar, mas de uma forma honesta para edificar, meu Deus, os corações, cada um que aqui se encontra para te adorar em espírito e em verdade. Vem com o teu poder, meu Pai, e de já eu repreendo todo demônio, toda ação demoníaca que quer tirar, meu Deus, a concentração de teus filhos do teu altar. Vem com o teu poder nesse lugar, que haja fogo no altar e que esse fogo nunca se acabará, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar dando uma salva de palmas bem forte para Jesus, aleluia. Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. Vamos ver se na Bíblia do aplicativo aí está diferente. Bota aí em Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha só. Amém? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o que é tão bonito aqui é que ele fala assim: mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas a tua. Então aqui, amado, no jardim de Getsêmani foi matado a quebra da maldição, da desobediência e da rebeldia. Jesus, amado, ele poderia dizer: não, vou morrer para esse povo, não. Povo que vão me negar, povo que vai fazer a sua vontade dizendo que é a minha, povo que vai me abandonar por besteira, vou não. Mas ele permaneceu, ele continuou, porque tem, amado, ele sabia ali, ele é o que? Onipresente, onisciente, onipotente. Ele já estava nesse século, ele já sabia, amado, que aqui em Esperantina ia ter pessoas que adoravam a ele de espírito e em verdade. E ele não olhou, amado, para quem o abandonava. Ele não orou, amado, para quem é cheio de si. Ele orou para aqueles, amado, quem adora em espírito e em verdade. Aquele que realmente entregou sua vida por amor a ele. E ali, quando eu me lembro, amado, quando eu imagino, parece que eu estou lá. Nosso Jesus, amado, de joelho. Ele de joelho ali, ele dizendo: afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz, amado, que ele chorou sangue. A Bíblia diz, amado, que ele exalou sangue. Alguns estudiosos dizem que ele estava tão assustado, ele estava temendo tanto, que ali, amado, é o que acontece
quando alguém está com muito medo. Eu imagino Jesus, amado, angustiado, dizendo: eu vou morrer. Oh Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu imagino Deus, um silêncio, Jesus, um silêncio. E Ele lembrou de cada um de vocês. Ele lembrou-se mesmo de ter nascido ainda. Eu imagino Ele falando: eu preciso continuar, porque a Cícera precisa que eu me levante. Eu preciso me encorajar. Eu preciso me levantar, porque o Francisco precisa se apoiar. Eu preciso resistir, porque a Marinalda, ela me observa, ela vai vencer. Eu preciso ir adiante, porque a Francisca vai vencer, ela vai se depositar a fé dela em mim, porque eu vou vencer a morte. Eu morrerei, mas ressuscitarei por Chaguinha, por todos de Esperantina e do Brasil. Eu imagino Jesus, amado. Ele continuou ali. Ele não deixou, amado, a desobediência ou a rebeldia pegar ele. Às vezes, amado, nós deixamos de fazer algo porque sai do nosso conforto e diz que Deus não falou nada, e diz que Deus não falou contigo. Mas Jesus, Ele não somente saiu do conforto, mas Ele entregou sua vida por você. Quem já condenou Judas aqui porque ter traído Jesus? Seja sincero. Quantas vezes eu me peguei condenando Judas? Ah, se eu pego Judas, vou já dar só uns cocoroches na cabeça dele. Aí Deus fala assim: um Judas falando do outro. Quantas vezes tu me negou? Deixando de me adorar para adorar homens, pessoas. Quantas vezes você me negou? Em vez de um encontro comigo para ir fazer a tua vontade. Quantas vezes você me negou? Deixando de fazer a minha para fazer a tua. Todos nós somos Judas. Mas Deus amado, Ele confia. Ele sabe que dentro de nós também tem Pedro, aquele que negou Ele, amado. Mas Ele sabe que esse mesmo Pedro se levantou, amado, e cuidou da igreja assim como Ele pediu. Glória a Deus. Aleluia! Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Então, amado, pode varrer qualquer vestígio na tua vida de desobediência, de rebeldia, amado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tira! Não deixa ela entrar na tua casa. Jesus passou por isso. Detalhe, amado, Ele deixou pessoas vigiando. Ele foi olhar o que eles estavam fazendo? Dormindo. Está vendo? Quando a gente deposita a nossa guarda nos homens, eles perecem, nós também. Confia a tua vitória em Deus, porque Ele venceu, amado. A cruz se encontra vazia por amor a você. Jardim de Getsêmani. Foi quebrada a maldição da rebeldia e da desobediência. Nossa. Quem trouxe a sua toalha aí? Olha aí. A minha já está velha, mas para onde eu vou, eu levo ela. Coroa de espinhos. Espinhos são símbolos de maldição. Toda maldição será quebrada da sua vida e da sua família. Então, amado, quando colocar aquela
espinho no nosso Jesus. Ali, amado, está representando maldição, palavras negativas, talvez trabalhos, despacho, mandinga, feitiçaria, inveja, olho gordo. Então, amado, foi lançado espinhos na tua vida, na tua família. Mas detalhe, amado, quero te dizer, aquela cruz, amado, que Jesus levou naquela cruz, ou aquela coroa que Jesus usou naquela cruz, amado, foi para anular as maldições que pessoas colocam na tua vida, na minha vida, amado. Todas as maldições que foram lançadas sobre ti vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Quem crê aí, amado? Ei, amado. Não deixe de lutar, porque algo ficou complicado na tua vida. Não deixe de prosseguir, só porque o caminho às vezes ficou escuro. Não esqueça que você é a luz do mundo. Não esqueça que você é o sal da terra. Deus, Ele vai contigo, amado, aonde você for. Não é o que está escrito em Josué capítulo 9? Então, amado, os espinhos são símbolo de maldição. Essa coroa foi para o nosso Jesus, para que a gente não padecesse nas maldições. Hoje nós temos um escapa, e esse escapa é o nosso Jesus, aquele que não está mais na cruz, aquele, amado, que se permitiu ir para aquela cruz, aquele que se permitiu, amado, estar no meio de dois ladrões, um qual que ele quis testar o poder do nosso Senhor, mas o outro, aquele se mostrou humilde, mesmo falho, mesmo pecador, e falou assim: não, cala tua boca, ele nada fez para merecer. Amado, Jesus, Ele se permitiu muita coisa por mim e por você. Hoje eu sorri muito no Instagram, vendo as ensinações de Jesus, né, nos teatros das cidades. O Jesus levando aqui a cruz e os soldados chicoteando, dando chute. Aí Jesus se irritava, ia para cima dos soldados. Quem viu esses vídeos aí? Gente, eu acabo de rir. Sabe por quê, amado? Só Jesus que aguenta. E a Bíblia nos diz, amado, que ele não falou nem um ai. A Bíblia diz que ele foi em silêncio. Era chicoteada, pá! Daqui eu vou resistir. Era chute, pá! Vou resistir. É pancada, vou resistir. É pedrada, vou resistir. E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro morto. Se isso não é amor, amado. É por isso, amado, que eu decidi, quando eu era do mundo, amado, eu mendigava carinho, eu mendigava pessoas perto de mim, eu mendigava tudo, mas quando eu lembro que foi um que deu a vida por mim, um que não me rejeitou quando todos rejeitaram, eu assim, esse aqui é suficiente para mim, esse aqui é muito mais. Que nem o Cláudio Duarte diz, o bom é estar com Jesus, o resto, não vou falar a palavra aqui que... Então, a maldição foi quebrada na tua vida. Próximo. Terceiro, nas suas pisaduras e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus vai te curar de toda enfermidade física, emocional e espiritual. Quem entrou aqui dizendo que tem depressão está repreendido. Quem entrou aqui, amado, com a certeza que tem doenças crônicas, está amarrado. Se o médico disse algo para ti, amado, está repreendido, porque Deus levou sobre si as nossas
ajuntar contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. E eu creio que todos estão no time do nosso Senhor. Eu acho, amado, que não tem ninguém que está contra Ele, porque vai perder. E se Ele disse, amado, Deus vai curar de toda enfermidade física, emocional e espiritual. Hoje a correria do mundo, amado, está demais. Hoje a correria está demais, que as pessoas correm de um lado para o outro. Tem pessoas, amado, que têm a necessidade de estar ali sendo paparicada porque não sou amado. Tem pessoas, amado, que têm a necessidade de pessoas estarem perto porque, ninguém me ama. Aquela sofrência emocional. Dizendo que nunca vai dar certo. Senhor, amado, eu sei, amado, que depressão existe. Eu sei que ansiedade e depressão é coisa séria. Mas eu sei também que o nosso Deus morreu na cruz. Se Ele morreu na cruz, Ele tem poder para tirar isso da tua vida. Esse mal me visitou. Esse mal entrou na minha casa. Eu só chorava, acordava para chorar. E chorava que dormia. Quando eu acordava, amado, é só chorar. Porque quanto mais a gente pensa em não chorar, mais cai lágrima. Eu já, pastor. Mas teve um dia que eu me lembrei. Jesus morreu na cruz, não foi à toa. Ele levou as minhas dores sobre Ele. E eu não aceito depressão na minha vida. Quantas vidas eu já coloquei a mão para ser curado de depressão, eu não aceito na minha. E eu comecei a declarar naquele apartamento: eu não vou morrer, não tirarei a minha vida, Deus é suficiente na minha vida. Aprenda a batalhar por você. Por quantas vidas você já batalhou? Agora é a hora de você batalhar por você. Quantas vezes de madrugada eu me encontrei debaixo de uma pia, com medo de morrer, com medo de invadir a casa. Glória a Deus. Eu tenho história lá. Eu tenho passado. Eu tenho dores que ainda hoje tem cicatriz. Porque você pensa, mano, que Deus ele vai apagar teu passado. Vai não, porque você tem que lembrar de onde Ele te tirou, para que você não possa querer voltar para lá de novo. Glória a Deus. Repete comigo: eu não vou voltar. Então começa a falar para essa depressão, para essa ansiedade que não tem mais lugar para ela. Começa a falar para essa doença que não tem mais lugar para ela. Começa a dizer para o meu emocional é Cristo. A minha vida, o meu corpo é templo. E meu espírito é inabalável. Não aceite, amado, a derrota entrar na tua casa. Todas as doenças físicas, emocional. Tem muita gente que acha que essas que é complicado. Mas sabe qual é a pior enfermidade que alguém pode ter? A da alma. A da alma. Porque ali você já desiste de tudo. Você procura a tua fé e não encontra. Você não entende mais o que Deus ele quer te falar nas mensagens. Você já não se sente bem ouvindo uma mensagem. A morte espiritual, amado, dos sintomas é a falta de vontade de adorar esse Deus. É quando você passa a ver os defeitos de todos e não percebe os teus. É quando você acorda, amado, com vontade de dormir. É quando você vê tudo na tua cara e você diz: nada para mim dar certo. A morte espiritual, amado, a gente coloca a culpa em Deus. E Deus ele fala assim:
mas está dando tudo certo. Mas nós somos tão cegos, nós estamos tão doentes na alma, amado, no espírito, que somos incapazes de identificar o maior problema. Sabe qual é o maior problema, amado? Não é o teu trabalho, não é o que você enfrenta, não é a igreja que você congrega, não é os filhos que você tem, não é o esposo que você tem, não é a esposa que você tem, não é os bens que você tem, ou a falta deles. Sabe qual é o maior problema da tua vida? É você mesmo. É você mesmo. Porque às vezes esquece, amado, que o nosso Jesus desceu daquela cruz, ressuscitou por amor a nós. E nós encoraja, dando força tanto esses problemas, amado. Acostuma na mesmice. Não esqueça que Ele pagou um alto preço por você. Aleluia. No seu rosto. Rosto simboliza identidade. Barba simboliza honra. Aquele sangue, amado, no rosto de Jesus. Identidade. A barba, amado. Ei, os hebreus, amado, não tiram a barba. Os hebreus não oram parado, não oram em silêncio. Quando você for em Israel, amado, e eu vou junto contigo, você vai ver, amado, os hebreus, eles sempre, alguns deles com os lencinhos, com os seus chapéus, que eu esqueci o nome deles, e eles vão estar sempre em movimento, eles vão estar sempre falando, amado, expressando a sua adoração a Deus. E as barbas, amado, aqui grandona, porque barba significa honra. O rosto significa identidade. E ali, amado, a honra de Deus foi tirada. A honra do nosso Senhor foi tirada. Ei, mas enganou eles. Porque Ele estava fazendo ali por amor. Ele sabia que eu e você ia dar uns resultados aqui nessa terra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ei, amado, o teu rosto hoje, muitos podem olhar para ti e dizer que você não vai dar em nada, que você não sabe fazer isso. Quantas vezes, amado, disseram para mim: ah, tu não vai pregar, tu nunca será pastor, tu nunca será pai. Quantas vezes disseram para mim, amado, que eu ia morrer numa mesa de um bar. Quantas vezes disseram que me condenaram a minha vida, sendo que a minha vida pertencia a Deus. Deus, Ele vai mostrar esse mesmo rosto, amado, que ninguém dá conta por Ele. Ninguém dá conta dele, amado. Ninguém dá nada por você. Mas Deus é fiel. Mas Ele é justo para fazer todos olhar o tamanho da honra que Ele vai causar na tua vida. Sabe o que, amado? A tua honra nunca vem de homens. A tua honra sempre vem de Deus. Deposite a tua fé nele, porque Ele vai fazer assim no teu nome, ó. Glória a Deus. Pensa nisso. Ele vai transformar a tua vergonha em honra. Ele vai transformar a tua vergonha em honra. Eu não sei o que ocorreu na tua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus, Ele vai te exaltar na hora certa. Glória a Deus. Mas eu e você sabemos. Muitas pessoas falam que os humilhados serão exaltados. Quer ser exaltado? Então segue a Bíblia. Os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham. E vão olhar para ti e vão dizer assim: parece com Jesus. Tu
não entendeu não. Vão olhar para ti e vão dizer assim: parece com Jesus. Lembra? Quando Judas foi vender o nosso Jesus, lá, amados, os discípulos pareciam tanto com Jesus, no falar, no vestir. No sentar, que os soldados perguntaram: e como eu vou saber quem é Jesus? Ela, estude sobre esse Jesus, se aprofunde nesse Jesus, para as pessoas te confundirem, não ver mais o teu rosto, para que tu suma, amado, e ele apareça na tua vida. Onde você parece com Jesus? É tão bom quando você vai para algum lugar e as pessoas veem Jesus na tua vida. E quando você é convidado para expulsar demônio de alguma casa, quando o demônio olha para ti, amado, ele se pela de medo porque vê Jesus na tua vida. É tão bom ser morada do Espírito Santo, porque no momento, amado, mais propício, amado, vai acontecer alguma coisa. Ei, levanta tua mãe. Levanta tua mãe. Eu profetizo, amado. Eu profetizo que Deus, amado, Ele faça de ti a morada dele. Eu profetizo que através das tuas mãos você cura pessoas. Eu profetizo que através das tuas mãos, amado, você liberte pessoas no nome dele. Eu profetizo, amado, que Deus te use aonde você for e aonde você colocar as tuas mãos. É no enfermo, é no trocado, amado, ele vai ser curado, vai ser liberto. Não tem mais. Olha para quem está do teu lado e fala assim: como está todo mundo cansadinho, é por isso que eu estou pedindo para vocês se comunicarem. Fala assim: irmão, não temas. Deus, ele vai transformar a tua vergonha em honra. Eu tenho um exemplo aqui para dar, mas eu não vou dar porque estamos em live. Eu não quero sujar a honra de ninguém, porque ela foi importante para a minha vida. Mas eu quero te dizer, amado, Deus, ele vai te honrar na hora certa. Mas antes dele fazer isso, ele espera que você honre ele em tudo. Caso contrário, amado, vai continuar assim. A dor dói. A alegria produz risos. Qual é melhor para você? Deixa eu acelerar. Nas suas mãos. Mão simboliza ferramenta de conquista e de realizações. Você receberá dons espirituais em suas mãos. Eita glória! Já, amado, vai ser um derramamento de fogo aqui nesse lugar. E quando eu digo fogo, não é calor não, tá? É o santo nome do Senhor Jesus e a presença dele que vai, amado, invadir esse lugar. Eu não sei, amado, se é a igreja que vai subir ou se é o céu que vai descer. Mas quem quiser cheio, vai ser cheio. Quem quer ser curado, vai ser curado. Quem quer ser liberto, vai ser liberto. Porque Jesus se encontra na casa. E ele vai derramar nas tuas mãos, amado, os dons que você precisa para vencer todas as diversidades que vier para ti. Quem crê? Olha para a tua mão aí. A Bíblia diz que em uma das tuas mãos se encontra a maldição. A Bíblia diz que na outra mão
encontra bênçãos. A Bíblia diz, amado, que aquele que sai à procura vai encontrar. A pergunta é: quando nós saímos, nós vamos atrás de maldições ou bênçãos? De dons ou de problema? Eu quero dizer, amado, que você, amado, você pode tudo, amado, você pode fazer o que você quiser. Deus, amado, Ele colocou nas tuas mãos aí um dom. Ele colocou, amado, honra. Ele colocou, amado, bênção. Ah, eu estou vivendo a vontade de Deus, amado. Será? Ah, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Será? Será que Deus, Ele quer que você se encontre nessa vida? Talvez medíocre, talvez de pena. Será que Deus, Ele quer que o mundo te olhe como peninha, como coitadinha, como coitadinho? Ou Ele te fez forte, vencedor, corajoso? Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu para mim e você ser forte, corajoso e vitorioso. Produza bênçãos na tua boca. As tuas mãos têm poder para isso, amado. Aonde tu colocar a mão, vai acontecer milagre. O que eu penso acontece. O que eu profetizo se realizará. É a Bíblia diz. Aleluia, Senhor. Nos seus pés. Pés simboliza a conquista, determinação. Onde colocar a planta de seus pés, será abençoado. Aonde colocar a planta dos teus pés, será abençoado. Os pés simbolizam a conquista. E aquele sangue, amado, no pé do Senhor Jesus, foi para você colocar os teus e receber o milagre, receber a tua vitória, receber a tua conquista. Amado, muitos aqui, amado, almejam pela casa própria. Quem quer ela aí? Eu quero. Medita, amado, nessa palavra, onde eu posei as pontas dos meus pés. Deus é um Deus de promessa. Ele é justo e fiel para cumprir todas as promessas. Mas eu quero esclarecer os negócios. Quem acredita, quem concorda comigo, que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na tua vida? E se eu te disser que isso não acontece? E se eu te disser, amado, que as promessas vão se cumprir na vida dos obedientes? Seja obediência para viver as promessas que Deus tem na tua vida. Será essa promessa de Sansão era morrer daquele jeito? Ou foi consequência da sua escolha? Será essa promessa de Ananias e Safira era morrer daquele jeito? Envergonhados? Foi escolha. Foi escolha. Fiquei triste. Estava vendo em outro lugar aí, na cidade, um jovem trabalhando no posto de gasolina. Chegou 2 pessoas, atiraram lá, correram atrás dele. Aí eu vi ver os comentários. Ele estava querendo sair da vida fácil, da vida do crime. Só que os seus desafetos descobriram que ele trabalhava. E mataram ele no seu trabalho, no posto de gasolina. É por isso, amado, eu tentei baixar aquele vídeo para me colocar.
Eu quero te dizer, amado, luta para que tu não caia. Luta para permanecer de pé. Os teus pés, amado, têm um dom de conquista. Os teus pés, amado, têm um dom de conseguir o que você quiser. Pisa nele com fé. Pisa o que tu quer. E Deus ele vai fazer acontecer. Próximo. Eu acho que o último. Furaram o seu peito com uma lança e saiu água e sangue. O sangue representa a salvação. A água simboliza o Espírito Santo. O sangue representa salvação. Naquela lança, quando colocaram, amado, para ver se Jesus estava morto ou não, saiu água misturada com sangue. E aqui o sangue representa a salvação. O sangue dele, ele foi o preço para que eu e você tivéssemos vida hoje, fôssemos libertos. O sangue dele, amado, foi o preço. Não era qualquer pessoa, amado, que tinha que ser crucificado para a humanidade. Tinha que ser um sangue real, tinha que ser um sangue puro, tinha que ser um sangue santo, amado. Ele desceu do céu. Ele treinou 30 anos. Ele se preparou 30 anos para exercer apenas 3. Para nos preparar durante 3 anos. Para fazer discípulo durante 3 anos. E ali, amado, se a gente perceber, ainda tem discípulos que ainda teve coragem de trair, que abandonou ele. Quem queria ter a oportunidade de ser um discípulo naquela época? Mas a pergunta é: se eu ou você fizéssemos parte de um dos 12 discípulos, quem não seria? Será se a gente ia tomar o lugar de Judas? De Pedro? Marcos? Mateus? De quem? Pensemos. Que a nossa intenção é ser adorador e fiel, mas o nosso coração às vezes nos pega tanta pregadinha. A lança foi lançada e saiu sangue e água. E a água, esta representa o Espírito Santo. Não vou pedir para organizar porque não dá mais tempo. Já vamos orar. Mas quando eu pedi para você se levantar, mano, eu não queria orar sozinho. Eu queria ouvir a tua oração. Eu queria junto com você sacudir o inferno. Se tem uma coisa que o inferno tem medo, amado, é de crente barulhento. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, amado, é de crente chamado fervoroso. Aprenda, amado, a fazer barulho com a tua fé. Aprenda, amado, a ser mais ousado. Aprenda a brigar, amado, pelos teus ideais. Detalhe, cuida para que eles não fujam dos ideais de Cristo para a tua vida. Porque aqui, amado, saiu sangue e água. Haverá salvação e batismo no Espírito Santo nessa noite. Quem precisa ser salvo aqui, todo mundo. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vive, e ele quer, amado, te encher do Espírito Santo nessa noite abençoada. Fica de pé no teu lugar aí. Aleluia. Aleluia, Senhor. Começa a meditar. Tudo que foi fala aqui. Começa a meditar, amado. O que Deus ele ministrou no teu coração hoje. Começa a meditar, amado. O que é para ti? O que representa para ti a Páscoa? O que representa para ti?
essa data tão importante para nós? Ei, amado, às vezes damos importância, uma comemoração de um aniversário, de um casamento, até mesmo um velório, mas não damos tanta atenção para o dia que foi marcado pela ressurreição do nosso Senhor. E o adoramos da forma que adoramos Ele sempre, todo ano. Então adore Ele hoje, amado, de uma maneira diferente que você nunca o adorou. Adore Ele hoje, se rasgue por inteiro, porque o meu Senhor, o teu Senhor, se encontra na casa, e Ele vai passear pelos corredores da igreja, e Ele vai sondar os corações contritos, os corações quebrantados, que não tem como nada Ele entrar em corações endurecidos, não tem como Ele entrar em corações, amados, soberbos, não tem como nada. Se derrame agora, fecha teus olhos, fecha teus olhos, pode aumentar. Pode aumentar. Aleluia! Fecha teus olhos, olha para mim não, mas eu sou feio demais. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. 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 Aleluia. Tu és maravilhoso. Adora Ele, amado. Aleluia. Ele deixou o céu por você. Aleluia. Ele deixou o céu por amor. Ele se fez maldito
acaso teria alguém que queira aceitar-se Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar? Alguém?